Estamos dando início a mais um programa Razão para Viver, programa da filosofia espiritualista divulgada e defendida pelo racionalismo cristão. Temos aqui a pergunta do nosso amigo ouvinte Bruno. As pessoas só aprendem a viver através do sofrimento. Foi o que aconteceu comigo, diz o Bruno. Pertenço a uma família numerosa e todos frequentam o racionalismo cristão há muitos anos. Sempre me convidavam, mas eu resistia. Mas o sofrimento aumentou tanto que até a saúde ficou abalada. Tudo por não saber viver. Eu só encontrei uma solução para cuidar do espírito. Estou frequentando o racionalismo cristão há 1 ano e tudo mudou para melhor. Pergunto, por que o ser humano resiste tanto a entrar no caminho do bem? Bruno, em primeiro lugar, gostaríamos de parabenizá-lo por essa decisão de se instruir espiritualmente, frequentando o racionalismo cristão, cujo influxo positivo desta frequência você já começa a experimentar, conforme narrado em sua pergunta, que já se sente melhor, que já possui mais harmonia na sua vida, devido aos ensinamentos recebidos no racionalismo cristão e, sobretudo, a prática desses ensinamentos. A sua pergunta é muito pertinente. Você nos pergunta, por que o ser humano resiste tanto a entrar no caminho do bem? O ser humano oferece resistência a se religar à sua verdadeira natureza, porque muitas são as influências que o planeta exerce sobre os espíritos. O meio em que nós produzimos a nossa evolução é por demais conturbado de pensamentos, correntes de pensamentos, sentimentos eivados de materialidade. Toda essa ambiência dificulta muito o reconhecimento do bem por parte dos seres humanos. Mas devemos persistir sempre nesse caminho, porque todos os espíritos, por maior que sejam as dificuldades que vivenciam, trazem íncito na sua estrutura espiritual os atributos espirituais. Esses atributos espirituais, essas potencialidades, permitem que todos possam superar as dificuldades que enfrentam na vida. É apoiado nesses atributos que os seres humanos devem reagir contra o mal e procurar sempre o caminho reto da virtude e do bem, porque só assim que o ser humano se realiza, como você está agora constatando. Nós só podemos nos realizar através do exercício do bem, sempre. E para esse exercício contamos com nossos atributos espirituais, como já dissemos, e frequentando o racionalismo cristão, todos têm condições ideais para ativar essas potencialidades a fim de evoluírem todos cada vez mais, dando continuidade aos projetos evolutivos traçados por todos em suas dimensões espirituais. Resiste sim, Bruno, como já foi dito a você pelo companheiro Rafael. Porém, você, quando se viu em um caminho que não encontrava solução, você atendeu aos convites dos seus familiares. E no mesmo instante, veja como o racionalismo cristão ensina às pessoas como se dirigir a outros, mesmo sendo familiares. Convidavam, mas nunca fizeram imposição para que você seguisse o racionalismo cristão. Deixou o seu caminho livre para você mesmo ter a oportunidade de ver, sentir, analisar que o caminho era esse. Vendo que os seus familiares tinham um viver correto, um viver sem grandes aflições, embora estejam no mundo terra fazendo a sua trajetória evolutiva, você aí se firmou nesse caminho e está bem, está sentindo a diferença em seu viver. E dizemos a você que continue, que muitas coisas mais você irá entender sobre os estudos do racionalismo cristão, que são estudos que nos levam à compreensão do que somos, do que viemos fazer neste mundo, como devemos viver, como devemos respeitar os nossos semelhantes. Tudo isto
o racionalismo cristão nos ensina, mas ao mesmo tempo nos dá força espiritual para que possamos ter um viver mais correto, mais digno sobre a vida cotidiana, mas também na vida espiritual. Então, Bruno, com tudo isto, você irá galgar cada vez mais, porque os ensinamentos do racionalismo cristão são muitos e vamos gradativamente. Aqueles que entram vão aprendendo, vão sentindo e vão tendo a oportunidade de passar esses exemplos belíssimos para outras e outras pessoas. Bruno, o seu depoimento revela o quanto você avançou, o quanto você se desenvolveu dentro da espiritualidade e, acima de tudo, a solução dos seus problemas, com o domínio próprio. Mas o que nós observamos, e inclusive faz parte aqui da resposta à sua pergunta, é que a maioria dos seres humanos, grande maioria, é refratária à mudança. Nós viemos neste mundo para mudar, ou seja, as mudanças na sequência da nossa evolução espiritual. Portanto, estamos eternamente mudando, mas os seres humanos, em geral, eles se cristalizam, eles se acomodam em determinadas situações, conceitos, práticas, e isso é que muitas vezes retarda o processo evolutivo da humanidade. À medida que as pessoas se abrem no sentido de absorver tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que as fazem pensar, raciocinar, como são os ensinamentos do racionalismo cristão, num primeiro momento isso pode até causar um certo choque, mas à medida que vão raciocinando, vão verificando que faz todo sentido nós nos entendermos como emanações da inteligência universal, como espíritos que aqui estamos neste mundo fazendo a nossa evolução. E para isso, nós precisamos colocar os nossos predicados, ou seja, os nossos atributos espirituais em ação, como a força de vontade, a inteligência, a determinação e tantos outros mais, para superarmos os nossos obstáculos. E outra coisa que queríamos dizer a você é que o sofrimento que você menciona, ele não é obrigatório para se obter a evolução espiritual, e sim fruto das escolhas que nós fazemos neste mundo. Claro, é evidente que existem aqueles sofrimentos oriundos das lutas, mas, em geral, o que, como já foi dito a você, o que nos faz evoluir é a prática do bem. Portanto, não é o sofrimento, como muitas pessoas pensam ser, para fazer com que o ser evolua, com que o ser se desenvolva. Portanto, você está no caminho certo, tenha certeza disso, continue frequentando as nossas reuniões, mas, acima de tudo, praticando a disciplina que o racionalismo cristão recomenda e também praticando os ensinamentos que você vai refletindo, analisando e, desta feita, colocando aquilo que você entende ser o correto em prática no seu viver, no seu conviver. Porque, como se costumava dizer e se costuma dizer, viver é fácil, o difícil é conviver. Faça isso, Bruno, e tenha certeza de que você será, como já está sendo, muito feliz com a escolha que você fez. Receba aqui de todos nós, do programa Razão para Viver, um fraternal abraço com votos de paz, saúde e alegria.